Iniciando nossa aula de banco de dados de hoje, dia 24/3, nosso 8º encontro de banco. E hoje, eu acabei agorinha de fazer a correção da atividade da semana passada. E a minha ideia hoje, primeiro, é falar um pouquinho sobre aquela atividade. Vocês tinham 2 momentos, eu ainda não liberei a correção da primeira. A primeira foi uma forma de contribuir com... Tá gravando. De contribuir com a absorção de conhecimento de vocês, tá? Por quê? Quando eu vou apresentando aqui o PowerPoint, vou comentando, tá tudo bem. As coisas caminham bem, né? Vocês vão acompanhando e imagino que vocês tenham a sensação de que vocês também estão entendendo, né? E aí, a hora que vocês precisam colocar os conceitos em prática, e aí surgem algumas dúvidas, que é natural, tá? Então foi proposital, né? A primeira parte da aula passada eram conceitos, o que é uma entidade, o que é um relacionamento binário, o que é um relacionamento ternário, né? Enfim, coisas que conceitualmente elas existem e que é importante que vocês saibam. Por que que é importante? Porque vocês vão usar, vocês vão modelar, tá? Então as perguntas elas eram nesse sentido e vocês tinham o material de apoio para poder dar uma olhada e esclarecer, né, alguma dúvida, algum ponto que vocês não estavam conseguindo entender. E eu disse, né, vocês não estavam fazendo uma prova, não era uma avaliação. E vocês podiam perguntar, tá? Então essa eu faço a correção e devolvo a nota de vocês. E a segunda parte, ela era uma parte prática, onde vocês iriam fazer, né? E aí eu já escolhi para vocês fazerem 2 enunciados um pouco maior. Assusta no começo, né, ver muita coisa escrita, como foi o caso desse que eu estou compartilhando com vocês, né, o slide 47, que falava de um jogo de RPG. Né, mas no fundo, o enunciado grande era para assustar vocês, porque aqui a gente tinha 2 elementos, né, jogadores e personagens. E aí, quando eu devolvi a correção a todos vocês, eu fui considerando, né, o que vocês entregaram de correção, o que tinha sido pedido para ver se estava no caminho ou não, né? Sem crise, Guilherme, não tem problema. Então, na correção eu fui tentando indicar, né? E aí eu tive que fazer um papel meio chato, né? Que é ser literal. Alguns de vocês, que eu até respondi, né? Eu concordo com vocês, só que não é o que está sendo pedido. Então, eu concordo que, dependendo como eu montei meu jogo, um personagem pode ser interpretado por mais de um jogador, né? Eu tenho alguns jogos que eu entro, eu escolho o seu xerife, e mais alguém entra no mesmo jogo, em uma outra sessão, né, em uma outra realidade, e ele também escolhe esse xerife. Qual o problema? Né? E também alguns de vocês colocaram ao contrário, né? Um usuário, um jogador, ele pode escolher, ele pode assumir mais de um personagem, tá? Eu também concordo com vocês. Ok, Felipe, né? Eu percebi isso, não foi só você não, tá? Eu vou falar sobre o segundo também. Mas vejam, né, a ideia aqui então é que a gente estivesse lá respeitando o enunciado. Por que respeitando o enunciado? Se vocês estivessem fazendo uma prova de seleção em algum lugar, quem fosse corrigir a prova de vocês, ele iria checar se você resolveu aquilo que foi pedido. E se você resolveu de maneira diferente,
pode dar a impressão de que você não sabia resolver. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? Eu poderia resolver conforme está sendo pedido e colocar minhas considerações, né? De acordo com o enunciado, um jogador pode interpretar, no mínimo, tem um mínimo aqui? Teria jogadores e cada um deles poderia interpretar somente um personagem. Tô lendo aqui, ó. Deixa eu pegar meu marca-texto. Eu tô lendo esse pedacinho aqui, ó. Tá? Toda essa parte de cima do enunciado aqui, ela é introdutória. Eu estou contando uma historinha para vocês, né? Para quem não conhece ou para quem não sabia o que era um RPG. Então, desse ponto que eu grifei para cima, é só história. E um dos desafios que vocês têm é, a partir do enunciado, a partir de um problema, indicar e selecionar os elementos que são importantes, tá? Então aqui está falando, aqui um jogador poderia interpretar somente um personagem. Isso aqui é a cardinalidade máxima, somente um, eu já estou limitando. Não tem a cardinalidade mínima, que pode ser 0, pode ser 1, mas ele tem a máxima, tá? E um personagem pode ser interpretado por somente um jogador, cardinalidade máxima também. Aqui não está indicando, né, qual que é a mínima, e a mínima vocês podem escolher. Poderia ser 0, poderia ser 1, só que vocês já sabem que vocês não podem ter um dos dois lados, né? Mínima 1 e 1, eu já comentei com vocês que não pode. Então aí você vai modelar e vai achar a sua solução, tá? Lá nas questões teóricas, para alguns de vocês, tinha lá o que é cardinalidade mínima e quais são os valores que ela pode receber, o que é cardinalidade máxima e quais são os valores que ela pode receber. Aquela pergunta era para, se alguém tinha alguma dúvida, que as cardinalidades mínimas são 0 ou 1, e que as cardinalidades máximas são 1 ou n, respondendo àquela questão, você iria estar reforçando algo que a gente aplica aqui, tá? E também, lendo o material, vocês viram, quando você coloca 0, é opcional, pode ter ou não. Quando vocês colocam 1, é obrigatório, tem que ter. Tá? Então, alguns de vocês colocaram lá que um personagem, ele é de no mínimo 1 e no máximo 1 jogador. Significa que ao criar um personagem, eu já tenho que vinculá-lo a um jogador. Depende como vocês elaboraram o jogo, pode ser assim, né? O jogador entra, faz o seu login e ele já é obrigado a criar e escolher o personagem. Ele vai criar na hora, que aí vincula aquele personagem ao jogador. Agora, se você sobe o jogo com uma lista de personagens carregada, e quando eu faço o meu login, eu vou nessa lista pré-existente e escolho um personagem, ele é de no mínimo nenhum jogador, porque ele fica criado sem estar vinculado a nenhum jogador. Quando o jogador faz o login, aí ele escolhe que personagem que ele quer usar, tá? E isso também significa que ao longo do jogo, eu, jogador, posso ir lá e falar, olha, eu não quero mais ser um mago, eu vou descartar o mago e eu pego um outro personagem, sei lá, um cavaleiro. Eu, jogador, posso ter no máximo um personagem. Tá? Então é por isso que algumas correções vocês receberam que eu concordava com vocês, só que isso estava diferente do que o enunciado pedia. E aí vocês já vão começando a perceber como eu faço a correção.
Não me importa, eu não posso dar certo e errado se vocês falaram que um personagem tem nenhum, é interpretado por nenhum jogador, para mim isso aí não tem problema, e vocês podem ter colocado que um jogador interpreta no mínimo nenhum personagem. Criou o jogador, enquanto ele não começou a partida, ele não é obrigado a escolher um personagem, mas ele só pode começar a jogar depois que ele escolher. Tá? Mas se você colocou um nas duas pontas, eu já sei que está errado. Eu não posso ter, porque eu nem cadastro o personagem e eu nem cadastro o jogador. Tá? Então, esse exercício era essa resolução esperada. Só, só um minuto, eu vou abrir o meu BR modelo e vou resolver essa aqui então, tá? Vocês têm razão, nenhum de vocês, nenhum de vocês ficou sem resolver, tá? Vou resolver aqui para a gente ter mais alguns elementos. Personagens, jogadores, tem uma relação entre personagens e jogadores, que é interpretar. Notem também que eu não fiz nenhum tipo de consideração com relação ao nome que vocês deram ao relacionamento. Tá? Na metodologia tem algumas indicações da gente sempre usar um verbo, mas isso a gente melhora quando a gente de novo voltar a olhar conceitos, definições do que a gente faz aqui na prática. Então, personagens são interpretados por jogadores, tá? E eu vou copiar isso aqui. Ele trocou o nome porque eu não posso ter duas entidades com o mesmo nome no mesmo modelo. Eu só quero mostrar um item para vocês. Interpretar um. Aqui, no enunciado só está me indicando a cardinalidade máxima, que eu sei que é 1. Não está me indicando a cardinalidade mínima. Então eu posso considerar que um personagem é interpretado por nenhum ou um jogador, e um jogador interpreta no mínimo nenhum ou um personagem. Tá? Essa forma de resolver está correta. Mas eu poderia indicar o quê? Um personagem ele é interpretado por um e somente um jogador, e um jogador interpreta um e somente um personagem. Essa resolução, a segunda aqui, essa aqui não é aceitável. Eu não posso deixar. Por que eu não posso deixar? Porque é obrigatório, um aqui é obrigatório. Então, quando eu cadastrar o jogador, eu já tenho que indicar que personagem que ele vai interpretar. Por outro lado, quando eu cadastrar o personagem, eu coloquei que é obrigatório informar o jogador.
Então, não posso deixar nunca relações com cardinalidades mínimas 1 e 1. Uma delas vai ter que ser nenhum. E aí eu tenho que olhar, né? Pensando num jogo, num RPG, quem que é mais importante? O personagem ou o jogador? Eu entendo que é o personagem, porque o personagem vem da estrutura do meu jogo. Se eu não tiver personagem, não tenho que o cara jogar, tá? Então aqui eu indicaria que um personagem ele é interpretado no mínimo por nenhum e no máximo por um jogador. O que que significa? Quando eu criar um personagem, ele não tem que ter um jogador vinculado, mas quando eu cadastrar um jogador, eu já tenho que escolher que personagem que ele vai interpretar, ok? O impacto, a diferença de usar 0 ou 1 é a obrigatoriedade. Tá? No primeiro modelo aqui, eu posso criar o personagem que eu não sou obrigado a vincular ele com o jogador. Mas quando eu vincular um jogador, eu vinculo ele a um só. E aqui, quando eu cadastrar o jogador, eu posso cadastrar, não preciso escolher um personagem para ele. Mas quando eu escolher um personagem, o jogador vai ter somente um personagem. Não vai poder ter dois e escolher. Se for para escolher, eu tenho que deixar um personagem, abandonar aquele avatar e assumir um outro. Pelo enunciado. Mas eu já disse a todos vocês que fizeram diferente que eu concordo e eu acho muito melhor um jogo que o jogador pode ter ou pode interpretar muitos personagens. E que um personagem ele pode ser interpretado por muitos jogadores. Mas nessa correção eu me prendi a isso aqui. Ó. Jogadores e cada um deles poderia interpretar somente um personagem. Está limitando aqui. É o meu cliente que está pedindo. Então aqui eu não posso fazer o que eu quero. Ok? Por isso que eu considerei algumas coisas na correção de vocês. Tá? Alguma pergunta com relação a esse? Esse era tranquilo, né? Esse é na linha de todos os que existem no slide anterior, né? Que aí depois vocês podem pegar e ir exercitando e fazendo, né? E tendo dúvidas, vocês podem me questionar. Tudo bem? Posso seguir? Beleza, Ô, Eliseu. professor, Oi, pode falar, Alisson. na primeira exemplo do senhor ali, que ficou 1 e 1 no mínimo, isso pode? Um e um no mínimo, aquele que eu corrigi, É, tanto aí quanto no de cima. mas aqui é máximo, tá? O Mínimo, segundo número é é máximo. máximo, é. Mas pode ficar? Pode, pode sim. Eu não posso ficar com NN, que aí Ah, eu não consigo no máximo não representar. pode ficar com NN. Não. Por E no quê? mínimo não pode ficar com I1. Mínimo, não, não pode. Porque Ah, senão tá. você não consegue cadastrar nenhum deles. Entendi. Tá, deixa eu detalhar um pouco mais, já que você perguntou. Oxi. É que eu coloquei que o. Na verdade, eu tratei como game, né? E coloquei que ele poderia ser de vários jogadores. Game jogadores, ok. É que aqui a gente está olhando o jogador personagem. Então foi Isso. o seu que eu coloquei que faltou você colocar o personagem. Foi esse? Isso, porque eu coloquei game, não coloquei personagem. É, mas é que assim, aí você bom, veja se você concorda comigo. Game é uma coisa, personagem é outra, tá? Sim, sim. Beleza. Bom, por que que um e um pode? Não sei se eu já comecei a escrever. ID, Ah, personagem. Por duas vezes. Deixa eu corrigir aqui.
E aqui também, em jogadores, ele vai ter... Para não ficar usando ID, eu poderia colocar e-mail do jogador. Para não colocar código e tal, vocês acharem que sempre é código. Então aqui, lá nas perguntas de vocês, né, na parte textual, conceitual, falava de atributos. Atributos são informações que a gente vai guardar dentro de cada entidade. Para quem já conhece um pouquinho de banco, atributos são campos, né? São colunas que eu vou colocar dados ali dentro. A gente sabe que a gente não representa muito aqui para não ficar muito poluído. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo modelos que aí sim a gente tem que colocar os atributos, senão eu não consigo criar meu banco de dados. Tá? Mas isso leva aí mais 1 ou 2 semanas, não tem problema. Aqui, esses atributos marcados com uma bolinha preenchida, né, são chamados atributos chaves. São aqueles atributos que não se repetem. Tá? O ID do personagem, o e-mail do jogador. Se eu pegar um atributo sem ser preenchido, ele é um atributo, é um campo simples, também chamado de atributo simples. Eu poderia ter aqui um jogador apelido. Okay? Lá no personagem, eu posso ter um atributo simples também, ou posso ter um atributo simples, vamos nós. Nome. Pairs, né, para não ficar escrevendo personagem e tal. Só para facilitar a visualização de vocês, eu vou trazer esse cara para cá. Ok? O que eu estou fazendo, né, para vocês conseguirem entender o que a gente está fazendo aqui em modelagem de dados? Eu vou tirar o zoom daqui. Eu vou abrir o meu Excel. Já vou mostrar para vocês. O que a gente está fazendo, eu vou pegar o Excel porque é mais fácil de mostrar, tá? Espero que não esteja muito pequeno, mas eu dou um zoom aqui e melhoro a nossa vida. Estourou a tela. Eu trago para cá. E aqui eu aumento. O que a gente está fazendo é alguma coisa assim, ó. Eu tenho aqui, então, lá no banco de dados, vai ter um espaço que... Poxa vida. É que eu reduzi, aí eu perdi uma ferramenta daqui. Essa aqui. Essa aqui. Aqui. Só para ilustrar aqui, eu separo. Vocês já vão entender o que eu estou querendo fazer aqui. Aqui. Então aqui eu estou chamando isso aqui de personagens. E eu estou chamando isso aqui de jogadores. Falei que personagens têm um ID do personagem e ele tem um nome do personagem. Esse aqui eu vou colocar ele como verdinho, só para falar que ele é o identificador, também conhecido como chave primária. E o e-mail do jogador. E aqui eu chamei do quê? Jogue apelido. Aqui, ó, como eu coloquei 0 e 0, o que eu posso fazer? ID personagem 1,
sei lá, um mago. Esse aqui é um cavaleiro. É o 2. O 3 é o quê? Eu tenho um mago, eu tenho um cavaleiro, o que mais que eu tenho aqui? Help me, please. O arqueiro? Um arqueiro. Muito bem, tá bom. O 0 aqui, ó, esse 0 está me indicando o quê? Eu posso cadastrar personagens aqui e eu não preciso vincular jogadores, porque um personagem tem, no mínimo, nenhum jogador. Tá? E a mesma coisa eu posso fazer. Né? O a.com, o e-mail, né? É do Pelúcio. Eu posso cadastrar o Pelúcio aqui sem falar qual é o personagem que ele vai usar. Por quê? Porque aqui eu estou falando ó, que jogadores têm nenhum personagem. E o b@b.com é o Nestor. Enfim, eu poderia seguir cadastrando aqui. Tá? Agora, se eu considero a segunda modelagem, eu posso cadastrar personagens sem ter jogadores. Mas no momento que eu cadastrar o Pelúcio e eu tentar cadastrar um outro, ele fala não. O Pelúcio é obrigado a escolher um personagem. Por quê? Porque aqui em jogadores ó, tem que ter um personagem. Tá? Então o que, que tem que acontecer? Possivelmente eu vou ter aqui um ID do personagem. Ele não vai ser verdinho porque ele não é chave primária. Ele é um atributo que veio de outra tabela. Ele tem o mesmo nome que aqui, ó. E aí, no momento que eu cadastrar o Pelúcio, ele vai ter que escolher. Ah, o Pelúcio é um cavaleiro. Agora eu posso... Perdi o cara. Agora eu posso cadastrar... Esqueci o nome do cara. Era o Nestor, né? Ah, e o Nestor é um arqueiro. Muito bem. O terceiro jogador que, né, sei lá, é a Samantha. A Samantha, ela não pode escolher 2, por quê? Porque o 2 já está sendo usado aqui pelo Pelúcio. Ela não pode escolher 3, porque o 3 está sendo usado pelo Nestor. E eu não posso finalizar o cadastro da Samantha se eu não colocar um personagem para ela. No caso aqui, só restou para ela o mago. Aí ele passaria e não daria erro nenhum. Opa! Então, esse 1 aqui, mínimo, é isso que ele está fazendo. Ok? Bom, mais uma coisa. Né? Como é que eu coloquei aqui o ID do personagem? Eu não poderia ter feito ao contrário? Eu não poderia aqui, ó. Ao invés de fazer isso, que eu vou deixar isso aqui numa outra corzinha para vocês, sei lá, isso. Ao invés de ter feito isso aqui, ter pego o ID do personagem e ter trazido aqui para o jogador, para saber o Lúcio, o que, que ele escolheu, o Nestor, o que, que ele escolheu, e a Samantha, o que, que ela escolheu, eu poderia, aqui no personagem, como é 1 e 1, eu posso fazer isso. Eu poderia aqui no personagem ter colocado o e-mail do jogador. Aí o mago teria que ter o e-mail da Samantha. Uma forma de eu saber que o mago é interpretado pelo e-mail c@c. O cavaleiro, que é 2, cavaleiro, é interpretado pelo Pelúcio.
que é o e-mail a@a. E o arqueiro é do Nestor. Então, a chave do Nestor é b@b. Aí deixa eu só esconder aqui para ocultar. Então, dessa forma também funciona. Eu pego o ID do jogador, trago aqui para minha tabela de personagens, que vai virar uma coisa só. Onde foi parar meu mesclar? Aqui. Então, na minha tabela de jogadores, ó, eu tenho chave primária, um atributo. Isso aqui, que veio de fora, esse atributo que veio de fora, que vocês conseguem saber que ele veio daqui, é chamado chave estrangeira. O que a gente está fazendo, o que a gente está modelando dados, a gente está criando essas estruturas. Para que no momento que eu cadastre o personagem, eu já indique que jogador que vai usar. Tá? Nesse caso aqui, ó, como eu posso cadastrar o personagem e não indicar o jogador, aqui não fica legal. Oculto. Fica melhor assim. Eu cadastro o personagem, que ele não precisa ter jogador, ó, tá 0. E quando eu cadastrar o jogador, eu já informo que personagem que ele vai assumir. Tá? Porque aqui tá falando, ó, jogadores têm que ter um personagem. Conseguir entender a ideia? Falem comigo. Beleza, Felipe, obrigado. Entendi, professor. É que eu coloquei o meu lá, eu coloquei como game. Eu pensei no jogo em si, não no personagem. Aham, legal, Aí já vi acabou que... dando. O meu Não, deu tranquilo. 1. O meu deu 1 e 0 N. Eu coloquei que um game poderia ter vários jogadores, entendeu? Mas, ó, a sua solução de game jogador tá correta, tá corretíssima. Sim, não, mas foi anunciado não. Pronunciado, não. Sim, É o que eu falei agorinha. sim, Mandaram uma prova lá na sua mão, né, estão fazendo uma seleção com você. sim, A entendi. sua resolução não ia te ajudar a ser aprovado. Não, eu entendi. Tranquilo. Beleza? Tá? Mas assim, gente, é natural, tá? E a gente vai corrigindo o rumo. Tá? Legal, Luan, que você entendeu, o Guilherme também, o Felipe também, a Letícia, ok, o Alisson também, João Vitor também, a Lalesca, ok, e o Guilherme, faltou um pouco mais de calma. Ok, Guilherme, não tem problema, cara. Gente, modelagem, ela é evolutiva, tá? Beleza, João, valeu, Pedro. Modelagem é evolutiva, né? A cada semana que a gente vai falando, eu vou trazendo alguns elementos novos para vocês. Tá? E aí eu vou usando os meios que existem para tentar representar. Né? Como a gente não tem o banco ainda, cara, eu venho aqui para o Excel, olha, tá aqui, a minha entidade personagem está aqui, ID e nome, ID é chave primária, esses são os elementos que eu coloco na tabela. E eu poderia inserir mais aqui. Né? Jogador está aqui, faltou só mesclar aqui, mas tudo bem. Jogador está aqui, tem o e-mail, que é a chave primária, tem o nome, o apelido do jogador, e tem o ID personagem, que é a chave estrangeira. Né? Que se eu pudesse, eu pegaria uma setinha aqui e puxaria para cá, ó, falando que esse ID, ele veio aqui para o jogador. Tá? E vamos ilustrando. Deixa eu salvar isso aqui. Mais opções, salvar como, neste PC. Nem sei, cadê procurar? Procurar tá aqui embaixo. Procurar. Google Drive. Unisalesiano. 21, primeiro semestre. TDS. Slide. 47. Muito bem. Bom, esse aqui foi. Acho que eu não salvei isso aqui. Deixa eu salvar também. Salvar lá no TDS. Também slide. Coisas que eu vou percebendo, tá? Achei legal algumas entregas de vocês, que o nome do arquivo que vocês mandaram já tinha um pouquinho a ver com o conteúdo. Isso fica fácil, gente. Né? Imagem 1.
aí sem querer eu baixo essa imagem, eu vou procurar, né? Eu acho que ninguém, pelo que eu me lembro, eu posso estar errado, até porque eu não fiquei olhando muito isso, eu acho que ninguém colocou um RA ou nome junto com o arquivo. Eu não pedi, né? Mas quando você tem um padrão, uma forma de nomear seus arquivos, facilita muito a sua vida, tá? Tá salvo. Vou abrir um novo. Bom, e aí, a gente vai para o próximo. E o próximo teve vários de vocês que não me entregaram. Para minha tristeza, na hora que eu olhei na correção lá, estava em branco. Tá? E eu até entendo o motivo. Esse aí lascou, Felipe. Eu entendo o motivo, gente, só que aí, e assim, ó, com muito cuidado, e não entenda como puxão de orelha não, tá? Mas, gente, tenta, sabe? Teve alguns de vocês que mandou. Não, Felipe, manda. Sabe por quê? Era um exercício, tá? Era uma atividade. Para que serve o exercício? Para você ter nota e passar de ano? Não. O exercício é para mim. É uma forma que eu tenho de olhar, ver onde vocês erraram e o que eu preciso reforçar. É isso aí, Guilherme. Cara, e aí nos comentários da minha resolução, eu fui colocando, olha, isso aqui não é isso aqui é aquilo. Teve alguém que eu não vou decorar nomes e eu não fico corrigindo por nome, tá? Por isso que eu posso falar aqui, porque eu não sei quem foi, e quem foi não vai se entregar aqui. Se quiser se entregar também, é opção de cada um. Teve alguém que já mandou ali um relacionamento ternário entre 3 entidades, né? De cliente, de produto e de vendedor. E a relação chamava pagar. Cliente paga, acho que era vendedor. Cliente paga vendedor ou cliente paga encomenda, né? E aí estava, produto paga encomenda, mas produto não paga encomenda. Então, assim, já vou falar para vocês e guardem bem isso. Dificilmente nós teremos relacionamentos ternários. É bem raro, tá? Lá na parte conceitual, para alguns de vocês, porque as perguntas são sorteadas, tinha lá, me dê um exemplo de relacionamento ternário, né? Que vocês tiveram que pensar muito para achar um exemplo, né? Quem pegou essa teve dificuldade, porque não é normal, não é comum, não é fácil a gente encontrar. Mas está na teoria, tá? Então, relacionamento ternário, quando vocês montarem, abre o olho e pensa de novo, será que realmente é isso? E aí eu respondi para quem tinha feito que, em verdade, eram 2 relacionamentos binários. Um de produto com encomenda, salvo engano, e o outro de cliente com encomenda, sabe? São independentes. Tá? Então, na maioria das vezes, a gente resolve com relacionamento binário. Tá? Teve alguém também que mandou para mim, tinha uma entidade e um relacionamento. Só que esse relacionamento não conectava com ninguém. Era cliente encomenda, salvo engano. Cliente encomenda o quê? Né? Faltou ali embaixo um produto, ou encomenda, pedido, né? Alguma coisa tem que ter. Então, sempre, exceto num autorrelacionamento, que também é difícil ter, mas sempre entidade, relacionamento e uma outra entidade conectando, senão não tem relacionamento, tá? Mas não estou falando... Eu vou mostrar, Felipe, ainda só um segundinho que eu já mostro, tá? Então, quando vocês modelarem, quando vocês resolverem, tem alguns errinhos que vocês conseguem prever e antecipar, né? Mas essa entrega é normal, tanto que eu fiz
algo muito cruel com vocês, né? Eu pulei alguns exercícios fáceis e já mandei alguma coisa um pouco mais elaborada. É realmente para vocês usarem a cabeça. E é claro, gente, a pontuação disso no final é muito pequena. Mas eu tenho elementos agora que eu já sei onde que eu preciso trabalhar um pouco mais. Tá? Bom, pegando o exemplo do Shopping Azul, eu vou tirar ele da minha tela, vou colocar aqui. Cara, vou colocar meu Notepad primeiro. Eu não vou sair modelando não, tá? Tá meio complexo. Abri o Notepad. Meu Notepad. Mais. Não, mais. Ok. Alguma coisa eu perdi nessa história. Visualizar, cadê o zoom? Tinha que ter um zoom. Exibir zoom. Zoom, tá aqui. Ctrl. Ctrl mais e menos. Tá bom. Melhorou. Eu quero fazer modelagem de dados, só que não significa que para fazer modelagem eu já tenho que usar a ferramenta que eu vou ligando lá. Eu não sei o que eu vou ligar. O que eu faço? Bloco de notas, papel de pão. Eu vou trazer o enunciado aqui. Parar de apresentar esse cara. Não, descarta. Isso. Eu vou pegar aqui, vou colocar aqui do lado e trago vocês para o outro lado. Pronto. Vocês não vão estar vendo o enunciado, mas vocês têm o material aí que vocês podem acompanhar. Tá? Eu vou ler o enunciado e vou tentar do enunciado extrair os elementos que eu preciso. Marizão, manda um iFood aí para nós, já que você foi lá pegar. Pode ser batata frita, não precisa de muita coisa não. Tá bom. Pô, Eliseu, fim de mês, pode ser um ovo frito, não tem? Tá valendo. Vamos lá. Shopping Azul. Zeca, o camelô, e não o camelo, possui um estabelecimento comercial alternativo no Shopping Azul. Bom, claro que vocês entenderam que o Zeca é um muambeiro, né? Mentira, gente. Ele tem uma barraquinha que vende coisas que ele importa lá do Paraguai. Zeca Shopping é uma loja. Sei lá, será que eu preciso ter informação da loja como uma tabela? O sistema, ele é para o Zeca, ele é do Zeca, tá? A informação da loja poderia ser interessante se vocês pensarem em construir um nome que está na moda hoje, né? Um marketplace, que é o que Americanas tem hoje. Americanas não tem um e-commerce. Americanas tem um marketplace. Tem uma vitrine, onde dentro dessa vitrine, várias lojas oferecem seus produtos. Porque todo mundo já acostumou com o site americanas.com, confia na Americanas porque vai entregar, porque não vai roubar o dinheiro, enfim. Né? Então, lojistas menores pagam uma comissão para Americanas para vender as coisas no site deles. Por isso que na hora que você finaliza o pedido tem lá, né? Vendido por Americanas, entregue pelo João da Esquina. Porque é o carinha que colocou a loja lá na Americanas que é responsável pela entrega. Só que se ele não entregar, a Americanas corta o contrato dele. Então, assim, a Americanas zela pelo nome que ela construiu nesse portal de vendas, tá? Então, loja seria interessante se eu criasse um sistema que, em tempo de pandemia, o camelô não pode abrir, aí eu crio um sistema onde as pessoas podem acessar meu sistema e comprar das lojinhas que estariam no camelô. Hã?
Ao invés dos caras depender de venda pelo WhatsApp e tal, eu crio um portal, cadastro os caras, cobro uma taxinha deles, bem pequena, e aí eles podem vender os produtos ou intermediar as vendas pelo seu portal. A ideia é boa. E aí eu poderia ter uma entidade loja. Mas eu vou deixar aqui, depois a gente vê. Uma loja especializada na venda de produtos importados. Produtos. Ah, eu preciso colocar que é importado? Lembra que é coleção? Não. Eu tenho lá dentro, eu cadastro produtos. Se eu quiser saber se é importado, se é nacional, eu coloco um atributo lá. Né? Origem, nacional ou importado? Resolveria, não precisaria de uma outra entidade para saber dos importados. Trazidos diretamente da fronteira, fronteira. Ah, eu trago da fronteira do Paraguai e da Bolívia? Não importa. Então não é relevante. Para o cliente. O cliente parece ser um cara interessante de guardar informações. Tá. Ocasionalmente, de vez em quando, acontece a indisponibilidade de alguns produtos. Faltou. Ah, você tem aí a capinha do iPhone 232? Ah, não, não tenho. Por quê, né? Por conta de algumas apreensões da PF. Aprender a mercadoria não tem para vender. E o cliente pode encomendar, né? Pode encomendar pagando antecipadamente. Por que eu coloquei encomenda aqui? Porque a encomenda ela vai ter um pagamento. Você vai lá, custa duzentão, você dá cinquentão de entrada, ele traz. Quando chegar o produto, você paga a diferença e leva. Então, eu preciso controlar quanto o meu cliente pagou, quanto que ele está me devendo, que dia que ele pediu, que dia que eu falei que eu vou entregar para ele. Então, é por isso que eu respondi para alguns que a encomenda, que alguns colocaram como relacionamento, ela tinha características próprias. Existem alguns controles que eu preciso fazer em cima da encomenda, tá? E retirando quando o bagulho chegar. Bagulho é o produto. Faça a modelagem de dados que atenda essa empresa idônea acima. Bom, gente, lendo o texto, eu encontrei 3 entidades, porque a loja, se vocês quiserem fazer um cadastro de loja, tudo bem, tá? Mas para essa resolução, eu que não preciso. Tá? Bom, depois que eu fiz isso, né, eu listei aqui pelo menos as 3 entidades que eu entendo que existam. Eu leio de novo o enunciado para saber se tudo que está pedindo ali, eu estou resolvendo aqui. Tá? Apesar de vocês terem um enunciado extenso, né, mas a resolução dele era com 3 entidades. Ok? Diferente da outra que a gente tinha 2. Então, a leitura é fundamental para vocês. Né? O Guilherme falou que, acho que foi o Guilherme que falou que teve que fazer correndo e tal. Para a gente fazer modelagem, a gente tem que fazer com um pouco de calma, tá? Porque às vezes eu leio a primeira vez, não entendo, eu leio a segunda, pego alguns elementos, eu leio de novo, eu reforço aquilo que eu tinha percebido. Ok? Zeca, o camelô, possui um estabelecimento comercial no Shopping Azul. Entendi, Lalisca. Acontece sim. Só que vocês sabem que eu já coloquei esses slides lá em PDF, né? Assim, só para vocês terem baixado, se precisarem, vocês conseguem depois dar uma olhada, tá? Mas eu te entendo sim, Lalesca, não ajuda. E o tempo também, e eu fiz aquele exercício com um pouco de pressão, né? 1 hora para isso, tantos minutos para aquilo. Ok, é normal, né? E aí da próxima vez eu pioro um pouco. Mentira. Zeca Shopping é uma loja especializada na venda de produtos, está ali. Na venda, será que venda é importante ter? Né? Passou batido da primeira vez, venda.
Não sei, mas a hora que eu olhei a primeira vez eu não percebi. Lucas, sem crise. Tá gravado, depois você pode revisar o pedacinho que faltou. Venda de produtos importados está ali, trazidos da fronteira para o cliente está ali. Ocasionalmente ocorre indisponibilidade de alguns produtos. Está faltando produtos. Ah, mas será que eu quero colocar a falta, né, os produtos que estão em falta? Como é que eu controlo? Saldo. Eu crio um atributo saldo no produto. Saldo zero, está em falta, acabou. Né? Saldo maior que zero, tem alguma coisa lá, eu posso pegar e te entregar. Eu não preciso criar uma tabela para falta. A lista dos produtos faltantes são os produtos que estão com saldo zero. Tá? Dependendo do comerciante, se tiver com saldo 1, ele já coloca em falta para comprar de novo. Enfim, né? São coisas que a gente pode colocar no sistema. Por conta de apreensão da Polícia Federal e o Zeca... Teve alguém que colocou uma tabela chamada Zeca's Client, eu achei legal. Tiposo. Zeca's Clients procura um item disponível. Ele pode encomendar pagando antecipadamente. Quando chegar, ele retira o produto. Acho que está aqui. Né? Eu tenho dúvida se a gente vai precisar mesmo da venda, vou deixar, a gente olha, né, e tenta resolver. Bom, minha colinha com as 4 tabelas, ela vem para o lado, e aqui eu tenho o BR modelo. Deixa eu colocar aqui do lado, que assim eu não perco vocês isso, não perco vocês de vista. Muito bem. Se eu quiser jogar todas elas, às vezes me confunde um pouco, tá? Mas eu poderia pôr aqui produtos. Clientes. Encomendas. Posso pôr a venda? Posso. Teve alguém, mais de uma pessoa, tá? Que colocou na resolução também uma entidade chamada vendedores. Pode colocar, tá? Pensou um pouquinho, lá no Zeca tem os vendedores que vendem, quem foi que pegou essa encomenda, né? Quem foi que entregou. É legal controlar. Tá? Quem colocou não está errado não, mas eu não vou colocar aqui para não ficar muito grande. Tá? Bom, e aqui eu preciso começar a fazer algumas perguntas, né? Melhor forma de dispor eu não sei, eu começo a fazer e vou ajustando, tá? Produto tem alguma relação com o cliente? Vocês podem, num primeiro momento, imaginar que sim. O cliente compra produto, né? Tem essa relação? Tem. Mas o cliente compra produto, possivelmente, é essa entidade aqui de vendas. Ó. É que pode confundir um pouquinho, porque para o cliente ele está comprando, né? Para a loja ele está vendendo. Então, assim, tem que entender bem sobre que ótica que você está montando o sistema, né? Por isso que às vezes eu não chamo de vendas, eu chamo de pedido. Né? Mas, então, a loja, o produto, ele participa de vendas. Né? Os clientes, eles geram vendas. Tá? Então, eu não fiz uma relação direta de produto com cliente. Por quê? Porque essa relação acontece a partir da venda. Tá? Então, aqui eu vou relacionar produto com venda. Produtos, verbo gerar. Pegou. Um produto, ele gera no mínimo nenhuma venda. Um produto, ele gera no máximo muitas vendas. Fone de ouvido Bluetooth, né, marca... Esqueci o nome de novo. É Beats. Beats, né? Aquela marca
famosa lá, que é baratinha? É ou não é? É Beats? Acho que a Apple comprou, algo assim. Gente, quem conhece de fone são vocês. É, Qual que é a professor, marca? é Beats. É, Beats. Cara, pra cá. Baratinho, não é? 6 Barato. conto, 8 conto. Ave Maria. É, só que dizem Cara, que é profissional, né? cara, eu tenho um, só que não é desse valor, não. Mas é bom pra caramba. Pois é, eu não tive coragem até hoje, mas tá bom. Ô, Lucas, depois você dá uma pesquisada, cara. São os fones. Muitos DJs usam aqueles fones Beats por conta da qualidade do som. Mas não vem ao caso, não estou vendendo, não, tá? Mas depois você entra na minha página lá e dá uma olhada. Isso, é esse mesmo. Bom, um fonezinho Beats, ele é vendido, ele gera muitas vendas. Então aqui está certo. Ó. Um produto, ele gera no mínimo nenhuma venda, no máximo muitas. Uma venda, ela tem no mínimo nenhum produto. Posso ter venda sem produto? Acho que não. Né? Para ter uma venda, eu tenho que ter pelo menos um produto. Então a cardinalidade mínima aqui não pode ser 0, tem que ser obrigatória. Tem que ser 1. Já vou trocar. Uma venda, ela gera, ela consome, né, no mínimo um produto e no máximo muitos. E isso, Alisson, não quero nem ver os preços. Uma venda, ela gera no mínimo nenhum produto naquela venda, no máximo muitos. Teve alguns de vocês que eu coloquei a observação, que vocês colocaram que uma venda, ela usa, ela consome, não importa muito o termo, mas um produto. Significa que o cara só pode comprar um item de cada vez. E não, você pode comprar um fone Beats, você pode pedir uma película, não sei das quantas, para iPhone, né, aquelas coisas todas lá. Então eu posso chegar lá e fazer uma compra com 5, com 10 itens. Tá? Então, atenção se vocês colocaram a cardinalidade máxima 1. Tá? E um produto, ele é gerado em nenhuma ou em muitas vendas. Tá? Então aqui, resolveu. Por que eu fiz a relação de produto com venda? Porque se eu fizer a relação de cliente com produto, vai surgir uma entidade aqui no meio que é a venda. A venda daquele cliente, que eu preciso saber que dia que eu vendi, qual foi o valor total, como é que a pessoa me pagou. Então, por isso que a venda aqui se tornou importante. Tá? Bom, produto com venda já foi. Produto com cliente eu já disse que não tem. Produto com encomenda. Produto em falta pode gerar encomenda. Então, tem relação sim. Produto com encomenda. Ô, professor, Oi? aí não teria o estabelecimento também, a loja? A loja pode É, ter, Alisson, pode. Se você vai ter várias lojas, pensa lá no Mercado Livre. sim. Se você está estruturando aqui um Mercado Livre, sim, tem a loja, tá? Mas se você está estruturando aqui um software que vai rodar numa loja só, né, a loja do seu Joaquim, Ah, aí não tá. precisaria. Ah, Qual que é o entendi. problema? Você montou para a loja do seu Joaquim. Daqui a 6, 8 meses, seu Joaquim fala, ô Alisson, tô abrindo a segunda loja, cara, como é que eu vou controlar? Ah, seu Joaquim, preciso de uma outra cópia do sistema lá então, hein? Tá bom, Alisson, mas eu quero enxergar as vendas num lugar só, tá bom? Eu quero enxergar as faltas num lugar só. Então, Ah, se a gente cria um sistema para um usuário só, né, monoempresa, transformá-lo num sistema multi-empresa é mais difícil. entendi. Tá? O que Aí você teria está que me ter uma, pedindo, uma relação com o estabelecimento. não só, eu tenho que ter cliente por loja, produto por loja, venda por loja. Então, eu vou criar a figura da loja e vincular com tudo isso aqui, Entendi. para poder saber essa venda de que loja foi, esse cliente de que loja é. Ah, Tá? tá, entendi. É Você que o meu imagina? também, o Ah, meu eu coloquei os 4 que o senhor colocou, eu também coloquei, só coloquei também o estabelecimento. perfeito, você pode manter. Tá? Ah, Pensa numa van da vida, né? aham.
A Havan, ele é um sistema multi-empresa, multi-lojas. Tanto que, às vezes, né, aqui a Havan, aqui em Araçatuba tem uma só, mas você tem algumas lojas na cidade, vai lá, Ponto Frio, Casa Bahia, todas, elas pertencem ao mesmo grupo. Aí você, eu quero uma geladeira Consul de tal. Ele fala, olha, nessa loja eu não tenho, Mas na mas eu outra tenho... tem. Exatamente. Ah, entendi. Né? E você me questionando agora, eu lembrei de uma coisa, né? Não sei se vocês sabem. Aqui em Araçatuba, lá no camelódromo, né? Que a gente chama de camelódromo, vários boxes daqueles são do mesmo dono. Box, Olha, 200, box 25, box 32 e o box 48 é do mesmo cara. Aí você vai no box 25, não tem um item, ele vai lá no 42 e pega e te traz. entendi. Então, pensando nisso, né, seria muito importante ter a loja aqui ou o estabelecimento. Ah, Tá? entendi. Beleza. Eu não vou fazer por quê? Para não complicar mais a vida de vocês. Entendi. Porque Tá? senão Mas a envolve sua mais ideia... coisa, né? Exatamente. Mas a Entendi. sua ideia é válida sim. Beleza. E uma coisa que... Valeu. Uma coisa que vocês têm que perceber, né, é que modelar dados, a gente consegue modelar conforme a gente vai entendendo o problema. Eu estava indo numa linha, o Alisson me questionou, me fez pensar um pouquinho como é que é o negócio que a gente está resolvendo aqui. E aí eu percebi que realmente é importante ter estabelecimento. Então, o que eu deveria fazer e não vou fazer? Eu deveria vir aqui, pegar uma entidade, colocar aqui lojas. E relacionar isso aqui com todos os outros. Tá? E olhar para o modelo de novo. O que falta? Isso aqui está resolvendo realmente? Ah, mas olha, tem que ter o vendedor. Poxa, tem que ter o vendedor? Então tá, vou lá, tá, vou trazer aqui o vendedor. A modelagem ela vai ter que ser feita conforme você tem o problema. Chegou o problema Exatamente. conforme anunciado, né? Tem Entendi. alguns enunciados que eu não vou dar completo, não. Eu vou jogar para vocês. Crie a modelagem de um sistema de e-commerce. E aí Entendi. vocês vão entender como é um e-commerce, tem que ter o vendedor. Né? Cara, se eu tenho um vendedor e eu vou ligar ele com a venda, esse cara vai ganhar uma comissão. Nossa, Né? vai acrescentando um monte de coisa. Caramba, tem que trazer a comissão do cara aqui. Nossa, se perder o Bom, raciocínio, não faz. não faz, só vai aumentando, Guilherme. E, caramba, com pandemia, cara, a loja não está aberta. O cara faz um pedido lá pelo WhatsApp, a gente cadastra no sistema, vou ter que pedir para alguém entregar esse pedido do cara. Entregadores. Guilherme, para perder o foco é fácil. Ele é, só que tem uma coisa que ajuda vocês. Vocês têm, né, uma disciplina que é análise de sistemas. A análise de sistemas serve para você documentar todas essas regras aqui. Então, se isso você escreveu, você registrou de alguma forma, depois você só valida. O enunciado do exercício passa a ser o documento de análise que vocês montarem. Tá? E é por esse motivo que modelar dados a gente não resolve 15 minutos. Em 15 minutos está pronta a modelagem. Não. Faço, refino, avalio. Isso porque a gente ainda não está fazendo, para cada entidade dessa, a gente pensar em quais são os atributos. Nome do cliente, um documento desse cliente, talvez a renda do produto, qual que é o código, qual que é a descrição, qual que é o preço de compra, qual que é o preço de venda. Da minha Aí loja, vai ter tudo correlação com eles, né? sim. Então, Entendi. assim, é Cadastro. isso que a gente está fazendo, exato. Um cadastro, Alisson, que vocês chamam de cadastro,
É um CRUD, né? É uma interface. Aham. Só que todas as informações que estão na tela, lá na sua interface, tem que ter condições de ser guardadas no banco. Tá? Entendi. Então, assim, eu extrapolei o enunciado só para vocês entenderem o que a gente está fazendo aqui. E que hoje a gente não vai ter loja, não vai ter entregador, não vai ter comissão, não vai ter vendedor. Pronto, voltamos ao arrozinho com feijão. Tá? Só um exemplo, né? Fim da tarde hoje, eu terminei uma ligação, aí caiu uma outra que eu nem sabia quem que era o cara, depois que ele foi me colocar no eixo, né? Era um cliente. Ele tem uma aplicação que ela foi feita para, olha, está aqui executando. Pega, nananã, processa, termina. Pega o outro, processa, termina. Foi criada assim. O que ele precisou fazer? Ele tem 8 máquinas, 8 servidores que executam essa mesma aplicação. Para quê? Para poder ser mais rápido. Né? Qual que é o problema que está acontecendo? 2 máquinas estão tentando guardar, gravar a informação ao mesmo tempo no banco. Não está conseguindo. Uma atrapalha a outra. Por que está acontecendo? Porque quando criou essa aplicação, ninguém pensou que teria acesso simultâneo. Ah, pega o último código mais um. Ah, é o 10. 10 mais 1, 11. Só que a outra pegou o último código também. Qual que é o último código? É 10. 10 mais 1, 11. Os dois vão gravar 11. Não deixa. Então, só para vocês perceberem que mesmo no mundo real, tem situações que não foram previstas que a gente tem que corrigir. Tá? Ponto positivo, ele me ligou às 5 e ele quer corrigir da manhã, mas tá valendo, a noite é uma criança, né? Vamos para cima. Bom, voltando aqui. Produtos encomendas. Produtos participam de encomendas. Um produto pode participar de nenhuma ou de muitas encomendas. Uma encomenda pode ter nenhum produto. O que você está encomendando? Nada. Não. Uma encomenda, ela tem que ter pelo menos um produto. E, no máximo, muitos também. Tá? Então, já liguei produto com vendas, produto com encomenda, não vou ligar produto com cliente. E agora eu vou olhar. Cliente, eu ligo com produto? Já falei que não. Se eu não liguei produto com cliente, eu não vou ligar cliente com produto. Mas eu vou ter cliente com venda. Né? Clientes geram vendas. O que mais? Além de gerar um outro verbo, clientes. Não é gerar, é o quê? Não é contribuir, clientes, não é fazer, né? Porque o cliente não faz uma venda, né? Ele promove. O cliente promove, no solicita. Boa, Guilherme, vou trocar. Solicitar. Clientes solicitam vendas. Um cliente solicita no mínimo nenhuma venda, ok. Um cliente solicita no máximo muitas vendas. Quanto mais, melhor para a loja, ok. Uma venda, ela é solicitada no mínimo por um cliente. Eu não posso ter uma venda. Para quem que você vendeu? Ah, não sei. Não. Quando tem uma venda, tem que ter um cliente. No mínimo um cliente, no máximo para um cliente também. Então ficaria assim. Tá? Vai ficar esquisito. Só que não fechem na cabeça de vocês que tem que ser assim sempre, tá? Porque eu vou ter que ligar o cliente com encomenda. Né? Porque o cliente, ele realiza encomendas. Só que aí vocês podem ficar com uma visão errada e não fiquem de que esse negócio tem que fechar. Assim, né? Gente, não tem que fechar. Teve alguém que me entregou uma resolução parecida com essa, fechadinha assim. Eu só não quero, e eu vou falar de novo, hein? Eu não quero que vocês entendam que toda resolução
tem que estar fechado, um ligado com o outro, outro com o outro, outro com o outro. Não. Tá? Pode acontecer, eu tenho uma entidade aqui que se relaciona com uma só, eu já vou melhorar isso aqui, inclusive, né? Clientes, eles fazem encomendas. Um cliente faz no mínimo nenhuma encomenda, ele só comprou lá, só vendeu para ele, nunca me encomendou nada. Um cliente faz no mínimo nenhuma encomenda, um cliente faz no máximo muitas encomendas, ok. Uma encomenda é feita e um de vocês, eu não me lembro quem, colocou assim, ó. Uma encomenda, ela é feita por nenhum cliente. Opa, mas quem que encomendou? Para quem que você vai entregar? Quem que você vai avisar que chegou? Ah, não, é o Guilherme. Eu lembro de cabeça que o Guilherme pediu para mim aquele fone Beats de R$6.500. E aí no dia você está doente, você não foi trabalhar, né? E aí chegou a encomenda e para quem que a Letícia vai entregar a encomenda se não está lá registrado que é do Guilherme? Então, uma encomenda ela é feita no mínimo por um cliente, é obrigatório ter o cliente. Não pode ser opcional. Pronto. Tá resolvido. Mas não pensem que toda resolução tem que ficar fechada assim. Tá? Para vocês não ficarem com isso na cabeça, lá na loja, né, lá na barraquinha lá do Shopping Azul, eu vendo brinquedo, eu vendo roupa, eu vendo eletrônicos. Então, eu já vou criar aqui, só para vocês desvincularem, eu vou criar aqui, como é que chama? Nos sites eles têm lá uma divisão, né, que você busca por departamento, não é? Eletrônicos, livros, não é departamento que chama aquilo lá? Ou é categoria? Categoria, Eliseu, ok. Não é um filtro? É uma forma de filtro, Alisson. Categorias. Que as categorias, elas classificam. Para que serve categoria? Para classificar produtos. Um produto, eu posso ter um produto em várias categorias? Não. Se o cara é eletrônico, ele é eletrônico. Ele não vai ser eletrônico e brinquedo. Não vai ser eletrônico e material de limpeza. Mesmo que seja um aspirador. É eletrônico. Então, um produto ele é classificado no mínimo em uma categoria, no máximo em uma também. Uma categoria, ela pode classificar nenhum produto e no máximo muitos. Pronto. Por que eu fiz isso? Para vocês não ficarem com aquela ideia de que o modelo aqui tem que fechar um com o outro, outro com o outro, outro com o outro. Tem categoria aqui que está solta. E vai ficar assim, porque categoria não classifica encomenda, categoria não classifica clientes. Se classificar cliente é uma outra tabela, não é categoria, é grupo. Tá? Categoria não classifica vendas. Ok? Conseguiram entender como é que eu resolvi o Shopping Azul? Beleza, Eliseu. Ok, Luan. Lucas, beleza. Letícia, ok. Alisson, ok. O Matheus também. O Pedro também. O João também. O Guilherme também. O Gabriel também. O Sérgio também. Ok, gente. Então, assim, não se assustem com o enunciado. Pode ter muita coisa escrita? Pode ter muita coisa escrita. Mas vocês precisam, passo a passo, ir resolvendo, identificando quais são os elementos. Tá? Em exercícios, principalmente em exercícios que eu pedir a vocês, não importa se você me entregou incompleto, entregou faltando. Ah, está muito errado. Manda. É a partir dele que eu vou perceber onde que eu tenho que reforçar. Tá? Exercícios, para mim, é um termômetro. Né? Achei muito legal, porque eu percebi que alguns de vocês, não sei se já trabalham na área ou não, né, mas alguns de vocês fizeram. Né? Ficou legal, teve bastante coerência. Né? E ali eu já começo a enxergar candidatos ali para uma possível seleção e tal. Enfim, outros eu percebi que eu precisava reforçar, e reforçar com calma, e dar mais exemplos. Ok, tá? A intenção é que todo mundo chegue no mesmo nível daqui a pouco. Tá?
Coisas novas. Coisas novas. Eu vou colocar meu atributo identificador no cliente. Alguém, por favor, me fala uma chave primária para o cliente, um atributo identificador para o cliente. Algo que não se repete, algo que é único para o cliente. CPF, Lalesca. Muito obrigado. CPF. Eu vou chamar de CLI porque eu posso ter o CPF do vendedor, tal, e depois me confunde, tá bom? Muito obrigado, Lalesca. Agora, por favor, me falem uma chave primária, algo que não se repete para a encomenda. Código da encomenda. Ok, Lalesca, eu não posso pôr a data, porque no mesmo dia eu posso ter várias encomendas, né? Código da encomenda. Ok? Eu vou colocar no chat. Vou diminuir aqui. Pronto, está no chat. Copiem essa definição que vocês vão usar muito. Sempre o um máximo exporta, leva, manda a sua chave primária para o N máximo. A tabela que recebe essa chave primária, ela passa a chamar esse atributo que ela recebeu de chave estrangeira. O que eu estou falando para vocês? Entre cliente e encomenda, a chave primária do cliente, porque o 1 máximo está aqui, ela é exportada, ela é levada para a encomenda, porque na encomenda está o N máximo. Então vai ficar assim, ó, vai ter um atributo aqui. CPF. Opa, não é CPD. Pronto. CPF CLI. Na relação, o cliente faz encomendas. A chave primária do cliente, que é o CPF do cliente que a Lalesca forneceu para a gente, a chave primária do cliente, ela vem para a encomenda como um atributo. E esse atributo ele é considerado aqui, é chamado de chave estrangeira. Por que chave estrangeira? Porque ele veio de uma outra entidade. Ele não nasceu aqui na encomenda. Ele veio de fora. Né? Ele pegou um avião, tal, um voo e saiu aqui do cliente e veio para cá. É por esse atributo aqui que eu vou conseguir saber essa encomenda é do Guilherme, porque aqui vai estar o CPF do Guilherme. E a encomenda que o Gabriel fizer, aqui na encomenda 15, vai estar o CPF do Gabriel. Ok? Por que eu não peguei o código da encomenda e levei para o cliente? Porque se eu pegasse o código da encomenda e levasse para o cliente, o Guilherme ia poder fazer somente uma encomenda. Eu tenho um campinho só, número da encomenda lá. Encomenda 7 é do Guilherme. Aí o Guilherme fez também encomenda 18. Como é que eu vou guardar aqui? Eu não tenho onde colocar. Por esse motivo, é que a regra, e não fui eu que criei essa regra, fala que sempre o 1 máximo leva a sua chave para o N. Tá? Se eu pegar aqui na venda, aproveitando a ideia que a Lalesca passou, né? Então vou ter aqui um código da venda. Tá? Só que ele é pintadinho, porque é chave primária. Pronto.
Para ver se entendeu. Sérgio, tá aí? Sim, pode falar. Sérgio, o CPF do cliente, ele vai para a venda ou o código da venda vem para o cliente? Deixa eu pensar. O CPF vai para venda. Exatamente. Por quê? Porque a cardinalidade máxima 1 está aqui no cliente. E o N está lá na venda. Sim, sim. É essa a ideia. Valeu, Sérgio. Obrigado. Nada, imagina. Tá? E assim, a gente vai ter que fazer um pouquinho mais para frente com todas as nossas relações. Tá? Vou colocar mais uma aqui no produto. Eita. Produto. Código do produto. Muito bem. Ô, Sérgio, escolhe alguém para mim da sala. Espera aí que eu estou vendo as opções. Eu Vê quero aí, achar vê a lista de participantes. o que ferrou com a gente na aula passada de outro professor. Peraí. Nossa, ele está escolhendo mesmo, hein? Pode ser o Alisson que é inteligente aí. É o Alisson. Mas tem dois, não tem? O Ribeiro. Não, Ixi. o Rogério. Alisson. Isso. O Rogério? Tá bom. Alisson. Fala, professor. Agora, venda produto. O código da venda vai para o produto ou o código do produto vai para a venda? O código do produto vai para venda. Sempre o 1 máximo leva a chave para o N, ok? Um máximo leva a chave pro N? Isso. O Lucas está soprando ali falando que é o contrário. Ué, mas só que eu não entendi, porque o um máximo ali. Entre venda e produto. Entre venda Quem e que é o produto. 1 máximo? Onde está o 1 máximo entre venda e produto? Dá licença. Hum? Ahn, Não tem. Os dois são N, não são? sim, então, é isso que eu tô tentando entender. Exato. Vocês lembram, talvez semana passada ou na outra, não sei, eu falei para vocês que não pode ter relacionamento N para N? Isso, Eliseu. É por isso que não pode. Então, mas aí qual que você tem que alterar ali? O mais Não dá. não dá. Os dois, ele é N dos dois lados. O que a gente tem que fazer, Sérgio, é não deixar relacionamentos N para N. Como é que a Entendi. gente não deixa? A gente vai criar uma outra entidade aqui entre vendas e produtos, tá? Que seria o carrinho, né? O nosso carrinho de compra. O que que é os carrinhos que a gente tem no e-commerce? É onde você vai colocar daquela venda que você está fazendo, os itens que você está comprando. Então vai ter, ali onde está gerar, vai surgir um carrinho, e aí vai ter o carrinho com o produto, o carrinho com a venda. Entendi. E é por esse motivo que até hoje, e mais a semana que vem talvez, a gente ainda vai deixar N para N. Mas agora o Alisson entendeu, e vocês também, eu espero, por que que eu não posso deixar N para N? Porque com N para N, eu não sei se eu pego o código da venda e levo no produto. Se eu fizer isso, esse produto só vai poder ser vendido uma vez. Então, foi por isso que Porque, eu falei código do produto para venda. mas se eu pego o código do produto e levo para venda, a venda só pode ter um produto. Você não pode comprar uma geladeira e um micro-ondas. Você tem que fazer um pedido para a geladeira e fazer outro pedido para o micro-ondas. Porque Então, mas você tem um não código é de o produto código só. do produto? E eu levo para venda? Sim.
Então, mas olha só, a venda que eu estou fazendo para o Sérgio, que produto que você vendeu, Chicão? Vou pensar no shopping, tá? Ah, eu vendi para ele uma camiseta do Corinthians, original. Tá. Só que aí o Sérgio quer comprar um short também. Ah, não, Sim, não consigo. aí então, mas só que aí esse produto não teria outro código? No caso, Tem, não do... tem outro código, só que eu tenho um lugarzinho só para guardar. Eu só tenho um código aqui. Cadê o meu Excel da vida? Peraí. Deixa eu vir aqui no Excel. Rapidamente, muito rapidamente. Só para a gente visualizar, tá? Tá aqui. Eu tenho aqui. Ou bem que podia estar fácil aqui, mas não tá. Vamos lá. Tem as vendas, tem os produtos. Produto 1, camiseta do Timão. Produto 2, bermuda do Timão. Deixa eu mesclar isso aqui para ficar mais fácil. E aqui também mesclo. Tiro. Aí chegou o Sérgio lá. Venda 1. Para quem que é? É para o Sérgio. O que o Sérgio comprou? Ah, o Sérgio comprou uma camiseta do Timão. Tá aqui. Código do produto, 1. Ah, mas o Sérgio comprou também uma bermuda. Código do produto. Eu só tenho um atributo aqui para poder colocar o produto. 2. Perdi o primeiro item. Acho que eu não posso colocar 1,2? Não. Porque eu não vou conseguir depois saber quais foram os produtos que o Sérgio comprou. Porque pior ainda, se eu colocar 0,3, 0,5, 0,8, 0,9, como é que eu consigo depois aqui pegar quais são os produtos? Então, se eu trouxer o código do produto para venda, eu só consigo colocar um produto aqui. Ou coloco o produto 1, ou coloco o produto 2. Se eu colocar o produto 1, eu tenho que vir aqui fazer uma outra venda, venda 2, para o Sérgio também, ele comprou uma bermuda. Então, é um produto de cada vez. Por isso que eu não posso pegar o ID do produto e trazer para cá. Então teria que ser você pegar o código da venda, que seria do Sérgio, Uhum. e Levar selecionar produto? aqui levar produto. Tá bom. Vamos tirar. Vamos ver como é que fica isso. Deixa eu só fazer um negócio aqui para facilitar o entendimento de vocês. Código da venda. Isso aqui é o cliente, vai. Eu deveria colocar CPF, mas tá bom, vai, é o nome do cliente para facilitar a vida. Aqui é o código do produto. E aqui é o nome do produto. O que você está pedindo, sugerindo, é que eu coloque aqui uma chave estrangeira, que eu vou deixar negrito aqui, o código da venda. É isso que o Alisson está me pedindo. Então, o que eu faço? A venda 1 do Sérgio, ele vai comprar a camiseta do Timão. Ok. E o Sérgio também vai comprar a bermuda. Código da venda. Ok também. Funcionou. Só que aí, deixa eu ver quem. O Matheus Irata. A venda 2 é do Matheus. Ok? E o Matheus também, corintiano roxo, foi lá comprar a camiseta do Timão. Só que eu não posso jogar a venda 2 aqui em cima, se eu colocar eu mato a venda do Sérgio. Eu não posso colocar 1,2 também, porque depois eu não consigo recuperar. É esse problema que acontece quando eu tenho N para N, muitos para muitos. Eu tenho muitas ocorrências da venda aqui e eu tenho muitas ocorrências de produto aqui. Então, nenhum dos dois. Eu não posso nem pôr o código da venda aqui, nem colocar o código do produto aqui. Tá? Ah, Chicão, e aí? Aí, eu vou ter que ter... Já que vocês me levaram a isso, eu juro que eu não ia fazer, tá?
Gente, aqui, carrinho. Carrinho de vendas. Carrinho de vendas vai ter o ID da venda, vai ter o código do produto. Talvez ele tenha aqui a quantidade, vai ter o preço e outras coisas. Como é que vai funcionar? Ah, o Sérgio foi lá, venda 1, ele comprou camiseta do Timão, uma, e pagou 250 conto, que é original. A venda 1 também, que é do Sérgio, ele comprou a bermuda. Uma bermuda que custa 105 mango. Tá? Aí chegou lá o Matheus, na venda 2, também comprou o produto 1, mas ele comprou duas. Né? Duas ele pagou com desconto, ele pagou R$480. Então, perceberam? Quando surgiu o carrinho aqui, quando surgiu o carrinho, eu tenho o código da venda, eu tenho o código do produto. Se a gente entender que esses dois aqui são chave primária, e nas perguntas a gente falou sobre chave simples, chave composta, ó, juntando as duas, 11, 12, 21, não repete. Né? Se o Matheus tivesse comprado bermuda também, uma bermuda, e pagou R$105 também, ó, 22. Então, surge uma nova entidade aqui, que é o carrinho, e esse carrinho recebe, a gente, pena que eu não consigo puxar uma seta aqui, mas ela recebe o código da venda, vai lá, vamos pintar aqui, vai, tirar esse amarelo aqui para não confundir. Ó, o amarelinho com o amarelinho, e aqui o código do produto, verdinho com verdinho. Tá, então, não vamos fazer ainda, mas o raciocínio nos trouxe até aqui. Né? Deu N para N? Deu N para N. O que vai acontecer? Eu tenho que criar uma nova entidade e ela recebe a chave dos dois, ó, da venda veio, do produto veio. Que aí a junção desses dois não repete. Ó. Entendi. Então, a possibilidade que existe de dar N para N existe, só que a resolução para ela é fazer isso, é criar uma nova entidade. Isso. E Ah, pode ser que você crie uma nova... Ah, pode falar. Não é trocar, por exemplo, deu lá 0N e 1N, seria tipo 0N e 1 e 1. Não seria trocar isso, seria criar uma entidade. Se você trocar, você vai criar um problema. Sim. Ou um produto só pode ter uma venda, ou uma venda só pode ter um produto. Então não pode trocar. Ah, É criar uma nova. Entendi. O que então pode a resolução é fazer isso daqui. Exatamente. É que eu não tenho feito isso até hoje, porque, cara, a cabeça faz bum. É uma linha de raciocínio que tem que ir devagar para poder... Isso, que é o que eu tenho tentado preparar vocês para isso, tá? Só que pode acontecer de eu criar uma nova aqui no meio, eu resolvi de venda para o carrinho, né? Não deu NN. Só que, de repente, do carrinho para o produto, deu NN de novo. E aí? Preciso criar mais uma entre carrinho e produto para resolver o NN. A solução é ir criando, toda vez que der iguais. N para N, sim. Só que aí você precisa conferir, Sérgio, para ter certeza de que realmente existe um NN Sim. e que você não errou nas cardinalidades. Sim, entendi. Tá? Professor, essa criação, ela existe só quando é iguais às máximas ou também nas mínimas? Mínimas não precisa. 1 e 1 mínimo não tem problema. 1 e 1 mínimo é o exemplo anterior. A gente escolhe quem vai para onde. Entendi. Tá? Agora no máximo tem que... O máximo tem que criar, não tem jeito, é obrigatório. Entendi. Sérgio, você ia falar? Não, eu ia só frisar isso, que é o NN mesmo, beleza. Beleza, então. Então, gente, eu só mostrei aqui como resolve, né?
E aqui eu só quis alertar vocês que vocês não conseguem saber com o NN se o código da venda vem para o produto, se o código do produto vem para a venda. A gente pensou um pouquinho juntos e chegamos à conclusão que nenhum dos dois, que precisamos mexer, tá? Mas hoje, a gente não mexe, tá? É a mesma coisa aqui, ó, produto encomenda, deu NN. Mas aqui, ó, categoria produto, se eu colocar uma chave aqui, código da categoria. Alisson, escolhe alguém para mim. Escolher alguém? Escolhe alguém. O Gabriel. O Gabriel. O Gabriel. Oba! Gabriel, o código da categoria vai para o produto ou o código do produto vai para a categoria? O código de categoria vai para o produto. Show. Porque o 1 máximo está na categoria, o N máximo está no produto. Então a gente levaria isso aqui, ó. Código da categoria. Opa, ficou maisinho lá, mas não tem problema. Isso indica o quê? Que o produto 1, que é a camiseta do Timão, é da categoria confecção. Ele não vai ser da categoria cama, mesa e banho. Ele vai ter uma categoria só. Então, o código da categoria vem para o produto. Tá? Se meu Excel estiver aberto, e ele está, vai ter aqui um código da categoria. E é o código mesmo, tá? Aqui vai ter um, aqui vai ter um, e aqui eu vou ter categoria. Código categoria, descrição. Confecção. Ou, mais ainda, times. Não é confecção, não. Eu vou estruturar minha loja, ó. Isso aqui é times, aí eu tenho 2 que é eletrônicos, não, celulares. Esse código da categoria que eu vou pintar para vocês de uma cor qualquer aqui, sei lá, um azul esquisito, e aqui também eu vou usar o azul esquisito, para vocês saberem que esse código da categoria aqui, ele veio daqui de categoria. Se eu venho aqui, a Motorola, vocês não conhecem nem esse modelo, PT550. É o vulgo tijolão, né? Vocês vão encontrar esse cara no museu. Ele é da categoria 2. Celulares. Percebam que eu estou colocando, ó, aqui eu estou colocando o código, que é a chave primária do outro lado aqui. Aqui, quando eu trouxe a venda, eu trouxe o código da venda, o ID da venda, o código do produto. Nota que eu não estou trazendo a descrição. Pelo código, eu consigo achar. Acha para mim o produto 1. Vem aqui, produto 1, é a camiseta do Timão. Eu não estou guardando o nome da camiseta aqui, só o código dela. Ou ID, né? Ou a chave primária. Aqui, em produto, código da categoria é chamado chave estrangeira. Aqui em categorias é chamado de chave primária. Ok? Bom, gente, 20h44, com isso encerro a nossa conversa de hoje. Espero ter confundido um pouco mais vocês, só que também espero ter esclarecido um pouco mais vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Beleza, gente. Obrigado, boa noite, boa semana a vocês. Valeu, Gabriel. Boa noite, João Victor. Luan, boa noite. Lalesca, boa noite. Lucas, Alisson, Pedro, boa noite a vocês. Lucas Pina, boa noite também. Vou finalizar a gravação da nossa aula de hoje.